Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom. Hoje eu, Adriana Lanhado de Alencar, estou aqui com a minha amiga e irmã na fé, Zilda Zivian. Tudo bem, Zilda? Tudo bem, espectadores do canal Israel no Caminho, vamos para mais uma paraxá. Isso aí. Hoje a gente vai falar da Parashá Re'eh, que é uma das parashiot que estão no livro de Deuteronômio, livro de Devarim, e ela está em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 17. A Haftará, que são os profetas, está no livro de Isaías, capítulo 54, 11, até o 55, 5. Depois, Brit Hadashah, que é a nova aliança, está em primeiro livro de João, primeira epístola de João, capítulo 4, do 1 ao 6. E, por fim, Terrilim, Salmos 97. Vou passar a palavra para a Zilda, para ela começar. Então, essa paraxá, o re significa vejam, não é? Então, em Deuteronômio 11, ele traz uma exortação ao amor e obediência. Então, é um chamado mesmo para a gente entender, né, o que o Senhor fez em todo esse tempo pelo seu povo, né, e quanto que nós temos que amá-lo e como temos que obedecê-lo por tudo que o Senhor trouxe o povo até este momento, né? Então ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos e às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que ele fez no coração do Egito, tanto com o Faraó quanto com toda a sua terra. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem até este lugar. E ele continua: vocês viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Então, obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados e aos descendentes deles, uma terra onde há leite e mel com fartura. Então é tremendo, porque é algo assim de o Senhor realmente chamar a uma exortação, a um reconhecimento, não é, do quem é esse Deus, não é? Que Deus amoroso, não é? E o que a gente tem que fazer é só obedecer. Verdade, Zilda, né? A obediência é um dos mandamentos do Senhor, né? Que estão muito atrelados ao primeiro mandamento, que é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque nessa paraxá também, Moisés exortou o povo contra a idolatria. Então, assim, se quem escolhia obedecer, tinha que seguir os preceitos do Senhor. Por quê? Porque amavam Ele, porque a gente ama Ele e a gente quer obedecê-lo. E isso implica a gente não ter idolatria, não amar outros deuses. E o capítulo 13 de Deuteronômio exorta muito sobre isso, porque assim, naquela época existiam, como hoje ainda existem, profetas que falam, anunciar um prodígio, um sinal, mas Moisés falava, tomem cuidado, porque às vezes esse profeta pode ser falso. Se ele mandar vocês adorarem outros deuses, não façam isso. Então tem que tomar cuidado, né? E outra coisa que essa palestra fala também é sobre também a lei dos alimentos,
e assim repetiu aquela questão dos alimentos para o povo de Israel, ou seja, não comer animais que não tinham o casco fendido e ruminar, não comer algumas aves de rapina, peixe tinha que ter barbatana, escama, ou seja, Deus queria um povo santo, como Ele é santo, e que cumprisse os mandamentos dele. E assim, ele estava exortando o povo, Moisés, para que eles fossem até na terra prometida e alcançassem, mas o próprio Moisés acabou olhando a terra prometida, mas ele não entrou, né? Naquele momento. E nessa paraxá também, Deus fala muito, também repete aqui, através de Moisés, a questão das festas. Então, tem aquelas três festas de peregrinação. Por exemplo, a primeira é o Pêssar, né? A Páscoa. E depois, tem também a festa de Shavuot, que celebra a entrega da Torá, e também do Ruach HaKodesh. E também fala da festa dos tabernáculos, né? É, então, assim, o povo saiu do Egito naquela aflição, e a gente acaba comemorando isso em Pêssar, como também o sacrifício do cordeiro, que é o que Yeshua fez por nós, é um sacrifício. Depois também a Shavuot, que são aquelas 7 semanas entre a Pêssar e o Shavuot, que culmina com a entrega da Torá, e também, nessa mesma época, o Ruach HaKodesh desceu sobre o povo de Deus. Foi recebido o Ruach, né? E a festa dos tabernáculos, onde o povo comia, dormia em cabanas, né? Celebrando e lembrando do momento em que eles ficaram no deserto. Então, Zilda, eu acho que aqui, muito nessa paraxá, a gente vê repetições de coisas que já foram faladas nos outros livros da Torá. Porque essa questão da bênção e maldição já foi falado. A questão das festas também, em Levítico 23. E essas exortações foram sempre faladas em Levítico, em Números. Mas por que que ele está repetindo aqui? Porque o povo, apesar de ter visto todos aqueles sinais, mesmo assim murmurava, desobedecia, teve idolatria, fizeram aquele bezerro de ouro, que não tem nada a ver. Então, assim, aquele povo viu tantos sinais e mesmo assim errou, mas Deus perdoou. Tanto é que deu a terra prometida para eles irem. E isso nos mostra que a gente é falho? Mas se o nosso coração estiver disposto a obedecer a Deus, a gente vai se arrepender, vai se aproximar mais do Senhor, vai ter essa aproximação com Ele, vai ter esse relacionamento com Ele, não é, Zilda? E é tão interessante, voltando um pouquinho no que a gente já estava falando, Deuteronômio 11, tem o Deuteronômio 11:18, que fala algo que é bastante interessante para os nossos espectadores e que eles veem algumas coisas que eles que se pergunta, né? Quando fala com relação à palavra. Então, ele orienta no 11:18 dizendo: grava essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-na como sinal nas mãos e prendo-a na testa. Ensine aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantar. E ele diz no 20: escrevam-na nos batentes das portas de suas casas e dos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos e sejam tantos durante os dias, durante os quais o céu está acima da terra. Então, assim, há também que ser registrado isso, não é? A palavra, ela é gravada, não é?
e para que haja sempre a lembrança. Então, quando as pessoas veem os judeus, não é? Com aquela caixinha na testa, né? O tzitzits e a fita, e vê na casa de um judeu, não é? Ah, a caixinha também na porta, não é? É mais o quê? Mais um sinal dizendo para a gente estar sempre lembrando, sempre recordando do que já está gravado. E isto é importante para ser ensino de geração em geração. Nós temos que ensinar. É importante estar sempre contando, não é? Tudo que o povo, a história, né? Tudo que está determinado, já está escrito. Isso é algo para ser sempre lembrado. É, só uma questão, aquilo que fica no umbral da porta chama-se mezuzá, e dentro dela tem um pergaminho com uma parte da Torá, né? Uhum. O que os judeus também colocam nos braços daquela fita chama-se tefilim. É, e assim, o que eu falei até da Haftará sobre, não, sobre os profetas, de tomar cuidado. Depois, na Brit Hadashah, também Deus falou através de João, de Yohanan, sobre provar os espíritos, né? Porque existem aqueles que são de Deus e aqueles que são do anti-Mashiach, né? Então, tem que tomar cuidado, não é porque todo mundo sai falando de Deus que são verdadeiramente de Deus. Então, a gente tem que provar, tem que entender e discernir isso. E isso eu acho que através do Ruach a gente vai tendo esse discernimento, né? Mas para isso a gente precisa ter o conhecimento através da palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante a gente ler a palavra. E as parashot semanais que a gente passa aqui para vocês verem, elas contêm partes tanto da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, o Pentateuco, quanto alguma parte que tem a ver com aquele texto nos profetas, que seria a Haftará, e aí na Brit Hadashah também alguma coisa que se relacione, e os Salmos também tem a ver. Então, se toda semana você conseguir ler essa porção semanal, você vai estar se alimentando da palavra de Deus, e isso vai fazer o seu coração ferver por Deus, você vai ter mais vontade de buscá-lo e querer conhecer mais ele, né? Esse relacionamento, começa da gente querendo obedecer e querendo aprender do Senhor, né, Zilda? Sim. E, Inclusive, né? Pode falar? não, eu acho que o Terrilim, né, que faz parte dessa paraxá, ele realmente ele traz algumas confirmações, não é, de tudo isso que a gente falou até agora. É verdade, Né? Então, no Terrilim 97, não é? Ele fala: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. E ele diz: A luz nasce sobre o justo e alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor justos e louvem o seu santo nome. Então, verdade, a quem que nós temos que exaltar? A quem nós temos que amar? A esse Deus todo-poderoso que sempre cuidou e sempre quis e quer um relacionamento de fidelidade com o seu povo. é verdade. Ele é um Deus justo, ele é um Deus majestoso, né? Esse salmo, eu acho que ele exalta essa majestade do Senhor e essa grandeza de Deus, né? Como ele é maravilhoso e como é bom buscá-lo, né? E até eu lembrei de uma questão aqui da Paraxá que é importante. Aqui também falou dos dízimos, da importância de dar os dízimos ao Senhor, a 10ª parte de tudo que a gente ganha. E fala também do ano de Shemitah, que seria um ano de perdão das dívidas. E Sim. então tem essa questão também, né? É, Bem, eu acho que a gente tocou nos principais pontos. Eu acho que a principal coisa aqui, que o ensinamento dessa paraxá
é a obediência e obedecendo, a gente não vai idolatrar outros deuses e vai cumprir o primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. E amando o Senhor, a gente também vai amar o nosso próximo, que é Sim, também o segundo mandamento mais importante, né? Porque esses dois primeiros, na verdade, eles são a raiz de todos os outros mandamentos. Porque se eu amo o Senhor sobre todas as coisas, eu não vou idolatrar outros deuses, nem fazer estátuas, nada disso. Eu também não vou roubar o meu próximo, não vou invejar, vou honrar pai e mãe, né? Então, não vou matar, não vou, né, roubar. Então, eu acho que a obediência é a chave de tudo, né, Silvia? eu Do nosso concordo. relacionamento com Deus, né? Então, que Sim, você que assiste a gente possa ser despertado para buscar ao Senhor de todo o seu coração. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, né, Zilda? e que a gente busque as bênçãos do Amém. Senhor. É verdade que a gente escolha a bênção para É, sermos abençoados, não é mesmo? exatamente. Então, que Deus abençoe vocês que nos assistam e Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.